E eu quero convidar primeiro a doutora Flávia Bandeira, que é médica, docente de disciplina de hematologia e hemoterapia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, responsável técnica pelo Núcleo de Hemoterapia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, para ministrar a palestra Indicação e Utilização de Sangue em Pacientes com COVID. Eu fui convidada, né, para falar sobre a indicação e utilização de sangue em pacientes com COVID. Como a Esther falou, né, eu trabalho no Hospital Pedro Ernesto, na disciplina de hematologia e hemoterapia, e a gente teve um pouco de experiência nesse último ano e meio com essa pandemia, e eu achei bastante interessante o tema que eles selecionaram para a gente conversar com vocês. Tá? Não tenho conflito de interesse em relação a esse tema. E eu trago aqui para vocês o Monitora Covid, que é o site da Fiocruz, que vem monitorando todos os indicadores, né, a grande maioria dos indicadores epidemiológicos dessa condição. E eu trouxe aqui 2 gráficos, que são os gráficos de casos e óbitos registrados desde a semana epidemiológica, da primeira semana epidemiológica dessa pandemia, e essa linhazinha rosa aqui é exatamente a linha do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está vendo aqui o acumulado por 100 mil habitantes de casos e óbitos durante essa segunda onda, né, de fato. Então, o que a gente está vendo é que o SARS-CoV, né, a COVID-19, tem realmente um grande impacto na hemoterapia, tanto no doador quanto no receptor. Então, a gente vai ter oportunidade nessa mesa de falar um pouco sobre isso. Quando a pandemia começou, né, gente, vocês vão se lembrar, a gente foi pego meio que de surpresa. Eu acho que quando a gente começou a ouvir sobre a pandemia na cidade de Wuhan, na China, a gente não imaginava que isso ia chegar aqui para a gente, né? A gente foi pego realmente, a gente não sabia do turbilhão que a gente ia viver, e a gente teve uma dinâmica de aprender em movimento, né? Aquela velha história, de vamos trocar a turbina com o avião voando. Foi mais ou menos isso. E no hospital onde a gente trabalha, né, foi também um dos hospitais que viraram centro de referência para o tratamento de Covid, então começou aquela história de abrir leito de CTI, leito de enfermaria para a Covid, e esse era o cenário, né, no início da pandemia, lá na sala de coleta do núcleo de hemoterapia do UP. E a gente, naquele momento, tinha mais dúvida do que certeza diante desse novo cenário. A gente realmente não sabia o que é que estava por vir. Ficou todo mundo meio naquela expectativa. E a gente viu um hospital de média e alta complexidade, né, com múltiplas especialidades, de repente virar um hospital de Covid, com um pouquinho de paciente não Covid, e aqui no outro lado os profissionais de saúde do hospital meio atônitos, sem saber realmente como é que a gente se portaria, né? A gente aprendendo a se paramentar, se desparamentar, como é que a gente ia entrar nos setores, e por aí vai. Então, eu trago aqui para vocês que foi exatamente esse cenário no início de março, onde a gente estava com nossa agência transfusional, com as pessoas com muito medo, né, no início, de saber como é que a gente pegava na amostra. A gente, inclusive, teve uma participação grande no Hemorrio como Hemocentro coordenador, capitaneando todas essas orientações, e em meio a tudo isso, a gente ainda teve, né, a oportunidade de começar a participar de projetos. Então, eu trouxe aqui uma foto que o primeiro projeto que a gente entrou foi exatamente um projeto em parceria com o Hemorrio, que era o projeto de infusão de plasma em pacientes críticos. Então, foi muita coisa ao mesmo tempo. Naquele momento, nós tivemos o grande impacto, né, que foi o Covid no banco de sangue, porque a população foi solicitada a não sair de casa. E aí a gente teve, logo na primeira semana, né, uma redução de 25% do número de candidatos, a gente publicou isso, e a gente falou, como é que vamos sobreviver? Então, a gente teve esse primeiro impacto, implantamos diversas atividades, né, de captação, de mobilização e de conscientização de que o doador precisava continuar doando e que nós teríamos todos os cuidados sanitários para que a gente não trouxesse nenhum impacto direto para ele.
né, em termos de contaminação, etc. E a gente viu um aumento a gente saiu de 25% a menos para um aumento de 20% na média de doadores naquele momento de março, né? Então, a gente teve, inclusive, comparado com março de 2019, sem pandemia, um aumento de doações no mês de março. Então, isso foi bem interessante a gente notar. Então, quando a gente vai direto para o tema, eu não vou entrar muito no tema demanda e oferta e demanda, né, de hemocomponentes, porque vai ser a palestra da Margarida, mas é interessante que essa publicação do início de março na pandemia, quando eles começaram a falar sobre transfusão e impacto na hemoterapia da pandemia COVID, esses tracinhos azuis aqui que vocês veem são todos as saídas, né? O que aparecia sobre o tema, mas o que era relacionado à transfusão era só esse pouquinho aqui, essas coisinhas vermelhinhas, então naquela mais rosinhas. Então, naquela ocasião, a gente estava sem saber qual seria o impacto, se essa doença poderia ser ou não transmissível pelo sangue, qual seria o impacto das transfusões naqueles pacientes. Então, o pessoal começou a procurar o que é que a gente poderia obter da literatura para a gente se informar melhor nesse sentido. Então, nessa revisão sistemática, eles viram que alguns temas poderiam impactar na transfusão em COVID. Então, a primeira delas seria como se comportam esses pacientes COVID em relação à necessidade transfusional. E outros temas também eles começaram a pesquisar, que era exatamente quais são os fatores, né, que vão impactar, vão ser considerados para que a gente mantenha uma boa oferta, né, de hemocomponentes nos hemocentros e nos núcleos de hemoterapia. O que é que a gente precisa fazer com esse hemocomponente? A gente vai precisar modificar de alguma forma? Vai ter uma necessidade diferente, esses pacientes? E como é que a gente ia priorizar, racionalizar o uso de sangue nesses pacientes? E, claro, o uso de plasma convalescente, né, que foi, desde o início da pandemia, um tema de grande impacto e grande necessidade de estudo, né, pela ciência. E o que é que a gente começou a ver desde então? É que quando a gente pensa em COVID e transfusão, a gente vê que anemia e trombocitopenia, a gente via que naquela ocasião era raro de início, mas se eles acontecessem, passava a ser um sinal de gravidade, de pessoas que evoluiriam com uma gravidade maior. E, nesse mesmo trabalho, eles mostram que 39% dos pacientes na Itália necessitaram de transfusão, sendo a anemia a causa mais frequente delas. Neste ano, agora de 2021, saiu um trabalho brasileiro que é exatamente mostrando o perfil transfusional, quais são as características de pacientes COVID em 16 hospitais brasileiros. Eles estudaram mais de 3.000 pacientes de janeiro a junho do ano passado. Esses pacientes tinham a idade média de 57,6 anos, 76% deles tinham alguma comorbidade, quer dizer, falando bastante em linha com o que nós sabemos em relação à COVID e à gravidade dessa doença. A maioria deles estava em CTI, tinham sido admitidos em CTI. 10% deles precisaram de transfusão e mais de 3.000 hemocomponentes haviam sido transfundidos, sendo prioritariamente concentrado de hemácias em 303 pacientes e concentrado de plaquetas em 78 pacientes, seguido por plasma fresco e crioprecipitado. E observaram também que existia uma alta associação de mortalidade com aqueles pacientes que eram transfundidos. Claro, né, a gente faz a associação entre pacientes graves, necessidade transfusional, maior chance de mortalidade. E viram que a necessidade transfusional, no geral, era baixa, mas era muito mais frequente em pacientes que iam para o CTI ou tinham intubação orotraqueal. Então, conhecer esse perfil desses pacientes é importante para que a gente monte as nossas estratégias, tanto de oferta quanto de racionalização do uso de hemocomponente. Um trabalho publicado em junho, também do ano passado, mostrou um caso clínico, né? Eles reportaram um caso de um homem de 78 anos com comorbidade, que teve parada cardíaca na sala de emergência, mas que foi admitido criticamente, com uma anemia bastante severa, bastante grave.
foi admitido para um suporte como qualquer paciente crítico, um paciente COVID, e naquela ocasião, porque ele estava hipoxêmico, eles fizeram transfusão de 5 concentrados de hemácias e observaram melhora do quadro respiratório, evoluindo para alta. É um caso de um paciente só, mas que remonta, né, a possibilidade de que esses pacientes hipoxêmicos precisem de uma melhor oxigenação e de uma melhor, digamos assim, aporte de células vermelhas para que isso aconteça, né, facilitando a liberação de oxigênio, e uma certa tendência a indicar a transfusão de concentrado de hemácias nesses pacientes, principalmente os que evoluem com síndrome anêmica. Então, o que é que a gente vê em outro trabalho publicado já esse ano, em 2021, um trabalho irlandês, onde eles viram 333 pacientes no período de 8 a 20 de março a 21 de abril, fizeram todas as avaliações laboratoriais normalmente feitas para esses pacientes críticos de COVID, verificaram, como a gente também observa, que a alteração de coagulação não modifica o perfil transfusional, transfusão de plaqueta é bastante rara, e transfusão na enfermaria também é bastante rara, sendo usados só naqueles pacientes que apresentam sangramento ou já vinham com anemia prévia. Então, o que é que a gente tinha de 2020? A gente tinha algumas recomendações pela Sociedade Internacional de Hematologia e Transfusional, que é exatamente a recomendação mais liberal para transfusão, mas ainda muito pouca informação sobre a necessidade transfusional nesse grupo de pessoas. E aí, lá no Hospital Pedro Ernesto, nós fizemos, né, um trabalho de abril a julho de 2020, que foi apresentado na jornada acadêmica da FCM, que era exatamente sobre o perfil transfusional desses pacientes internados no UPA nessa primeira onda. Então, esse trabalho foi apresentado, como eu falei, na jornada, e a gente quis, né, diante dessa doença nova, analisar como era o perfil transfusional desses pacientes. O objetivo era exatamente ver se dentro desse perfil chamava atenção alguma coisa diferente, e a gente queria depois fazer a associação de algumas variáveis, né, e o uso de transfusão para poder tecer, né, para a gente poder entender realmente como é que eles se comportavam. Foi, a princípio, um estudo descritivo transversal observacional, de abril a julho, e incluímos todos os casos de COVID internados no hospital naquela primeira onda. Avaliamos a indicação, os tipos de hemocomponentes, se o paciente estava em hemodiálise ou suporte ventilatório, quais eram as comorbidades, se houve reação transfusional e a tipagem sanguínea. Então, a gente obteve as frequências, né, simples dessas variáveis, depois fizemos a revisão do prontuário eletrônico e consulta também ao banco de dados da hemoterapia. E esse foi um projeto aprovado pelo Comitê de Ética do hospital. Aqui são os resultados. Nós tivemos quase 40% de pacientes do grupo O, 40% do grupo A, ao todo foram 560 pacientes avaliados, e quase 20% deles receberam transfusão nessa primeira onda. Com relação à presença de anticorpo irregular, 4,5% apresentavam anticorpo irregular, e desses que apresentavam anticorpo irregular ou eram mulheres ou pacientes de outras clínicas do Hospital Pedro Ernesto que já haviam sido transfundidos. A indicação mais frequente foi de anemia e sangramento, sendo a anemia a principal dela, em torno de 70%. Usamos frequentemente concentrado de hemácias, 80% das vezes, os casos, e plasma fresco, 23%, e 32 desses pacientes transfundidos, eles tinham associação de hipertensão e de diabetes mellitus, né? Então, aqueles critérios de gravidade que a gente já conhece. Ventilação mecânica e hemodiálise também simultânea estava presente em 36 pacientes, o que correspondente a 32,7% do total. E a gente não teve nenhuma notificação de reação transfusional, a gente vai comentar um pouco mais na frente. Então, o concentrado de hemácias foi o mais utilizado naquela ocasião, então está muito relacionado àquela síndrome anêmica que eu acabei de comentar, e tem sido relatado em diversos estudos, né? O uso de plasma fresco congelado foi utilizado em alguns casos de sangramento, e a gente teve um viés também, porque durante
essa estudo, a busca desses dados, a gente também estava fazendo parte do projeto do Hemorrio, que era o projeto do uso de plasma de convalescente. Então, pode ser que isso também tenha aumentado um pouco a quantidade de plasma que a gente usou, apesar da gente não ter usado em tantos pacientes assim, foram 19 ao todo. A não notificação de reação transfusional, né, não foge muito à regra, a gente tem aumentado essa notificação, mas naquela ocasião a gente não estava dispondo da busca ativa nas unidades COVID e também não houve notificação ativa pelos prescritores. E, claro, a frequência maior do grupo O e A foi encontrado também nessa população, e naquela ocasião havia aquela hipótese de maior gravidade do grupo O, não, mas a gente precisava de mais estudos, né? E a gente hoje já tem a definição desses estudos, que não é bem o que a gente pensava naquela ocasião. Então, o que a gente via é que a indicação dos pacientes de transfusão nos pacientes COVID obedecia a mesma linha de transfusão dos pacientes críticos. E a gente precisava de continuar, né, ou estudando e avaliando essa perspectiva e juntando com dados da literatura mundial. Fizemos agora na segunda onda, o nosso hospital foi desmontado, né? Após a primeira onda, desmontado no sentido COVID, depois voltou a ser acionado, não tão intensamente como na primeira onda. Então, a gente observou de janeiro de 2021 a 15 de junho. Naquela ocasião, a gente teve 328 pacientes COVID, 22% transfundidos, então, muito próximo aos 20% que nós tínhamos na primeira onda. Nessa ocasião, tivemos 2 pacientes com PAI positivo, 1 com TAD positivo. A idade média manteve-se a mesma, 57,7 anos. E concentrado de hemácias disparado, o componente mais utilizado nessa casuística. Tivemos alguns pacientes que consideramos outlier, né, são aqueles que usaram muito hemocomponente. Por exemplo, um paciente chegou a receber 15 concentrados de hemácia. E queria falar para vocês que a gente recebeu, né, e recebe ainda pacientes externos e pacientes nossos também que adoecem de COVID, né, pacientes da hematologia, da nefrologia, de todas as outras especialidades. Aqui a distribuição pelo tipo de hemocomponente e a quantidade média, então a maioria deles usou um concentrado de hemácias apenas, uma unidade concentrada de plasma fresco congelado, e assim, vocês veem que realmente o concentrado de hemácias está disparado como o hemocomponente mais usado para estabilizar esses pacientes. Então, quando a gente fala e na crista da onda, né, a gente, na realidade, fala em primeira, segunda, talvez até uma terceira onda, mas quando a gente olha os nossos gráficos, principalmente no Rio, a gente não tem nenhum declínio, a gente está sempre, então, numa crista de uma onda, essa onda realmente não chegou a baixar, né? Espero que essa é a nossa intenção, que com a vacina a gente realmente veja essa coisa regredindo, né? E aí eu trouxe um mapa de risco COVID no estado do Rio de Janeiro, como é que ele vem evoluindo agora esse ano, a partir de abril. Então, a gente tem 22 de abril, 17 de junho, e agora, no dia 30 de junho, o último mapa que a gente pegou. Então, baseado nisso, para a gente concluir, a gente precisa fazer algumas reflexões, né? Então, eu trouxe aqui essa foto, que para mim ela é muito emblemática, porque tinha uma enfermeira nossa lá da hemoterapia, que foi deslocada da hemoterapia para trabalhar na CTI, numa dos CTIs COVID na ocasião, e a gente aqui estava celebrando a primeira alta, né, de um paciente internado no CTI do UPE. Então, o que é que a gente tem que refletir, gente? A gente precisou e já voltou às cirurgias e tratamentos eletivos, né? Então, naquela primeira onda, a gente ficou sem fazer tratamento eletivo e cirurgia por, sei lá, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 meses. Então, a gente ficou com a demanda reprimida desses pacientes, né? A gente está o tempo todo pensando na questão do risco de desabastecimento. Então, a equipe de captação de doador e o hospital como um todo tem se envolvido, se empenhado em manter a chama acesa para que a gente mantenha os nossos estoques, né? Focando principalmente no estoque de hemácia e plaqueta, que é o que mais sai para paciente COVID e não COVID também. Pensando nas estratégias de PBM, né, o Patient Blood Management, que é o uso racional do sangue, como é que que outras alternativas a gente pode ter para que a gente
racionalize ou diminua até o uso desnecessário de sangue. E, claro, né, a gente está diante de uma condição nova, precisamos continuar fazendo os ensaios clínicos, é assim que a ciência evolui, é assim que a ciência nos mostra, né, com evidências, o que é que a gente deve ou não deve fazer, e para que a gente foque na otimização dessa indicação. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, estou à disposição para responder a perguntas, e queria agradecer mais uma vez o convite, e aqui está a nossa equipe, né, de iniciação científica, o meu colega Calique, hemoterapeuta, e nossos alunos, Matheus e a Luísa, que têm nos ajudado nesse trabalho. Tá? Muito obrigada.